Videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas, continuando o Sermão do Monte. Nós estaremos falando hoje do capítulo 6 de Mateus, do verso 19 ao 34. Para quem não sabe, nós estamos trabalhando uma série de 45 semanas sobre o ensino de Jesus nos evangelhos. Nós dividimos em 3 partes: os sermões do livro de Mateus, que corresponde a os 5 grandes sermãos, o do monte que nós estamos trabalhando, o sermão missionário de Mateus 10, o sermão do reino de Mateus 13, o sermão da igreja de Mateus 18, onde a gente também vai tirar um paralelo de Mateus 16, e o sermão escatológico de Mateus 24 e 25. Depois nós vamos trabalhar as principais parábolas dos evangelhos que são considerados sinóticos, né, que tem uma fonte básica próxima, por isso eles tratam muitos do mesmo evento, né, que seria Mateus, Marcos e Lucas, também em 15 semanas. E, por último, terminando nos discursos do livro de João, né, geralmente em João, Jesus tem muitos discursos que nos outros evangelhos não são retratados, e esse discurso não tem formato de sermão, porque muitas vezes ele está dialogando, ele não está apenas falando num formato doutrinário como o livro de Mateus apresenta. E a gente também vai trabalhar em 15 semanas. Nós estamos na terceira semana, na quarta semana, onde nós vamos trabalhar Mateus 6, do 19 ao 34. Tá bom? O Sermão do Monte, ele, como nós já falamos nas últimas aulas, ele é fundamental porque ele representa a interpretação de Jesus Cristo da lei, a qual o John Wesley vai dizer que é a verdadeira religião ou a arte plena para a felicidade. Vamos lembrar que a noção de felicidade cristã é de você ser um com o Pai, assim como o cristão é um com Deus. Se nós formos um como ele é, nosso gozo será completo, porque nós cumprimos o nosso propósito. E religare, né, que vem da palavra religião, é a ideia de religar. Nós temos que religar o nosso coração na identidade da nossa fé em Cristo, em Deus. Então, quando nós religamos dentro do nosso coração, nossa essência, aquilo que nós somos, essa identidade cristã, então nós teremos a plena felicidade. E esse caminho que leva a essa plena felicidade, que é o propósito em Cristo, é que Jesus representa no Sermão do Monte, uma vez que ele não fala como os profetas que usavam assim diz o Senhor, mas ele fala afirmando, apontando, expressando com autoridade como aquele que interpreta a lei, o novo Moisés, que traz a verdadeira interpretação da lei, a verdadeira jurisprudência da lei, né, trazendo um novo sentido a qual a comunidade judaica daquele momento não entendia. Por isso que as palavras principais do sermão são santidade, justiça e felicidade. Santidade, porque traz a ideia de uma perfeição cristã, que é uma santidade que nasce das nossas intenções. Justiça, que é o verdadeiro sentido da lei, trazendo aí a pureza do nosso coração. E felicidade, porque nós entendemos o nosso propósito, nós temos a mente de Cristo. O sermão é dividido em 3 partes. A primeira, trazendo a verdadeira religião, mostrando as suas virtudes e o seu sentido real. Depois, as verdadeiras práticas religiosas, né, e os meios de graça, e removendo os obstáculos da fé. Nós trabalhamos na aula passada Mateus 6, trabalhamos o item A, B e C, a intenção e prática correta da caridade, oração e jejum. Hoje nós vamos falar sobre guardar os nossos corações. Então, o que a gente falou na aula passada? Que os meios de graça, eles são uma maneira de religar o nosso coração
a vontade de Deus, inculcar no nosso coração os princípios de Deus. Então, Jesus ele trabalha muito na ideia de que da hipocrisia e da verdadeira prática da religião, ou seja, ela não pode ser uma encenação, ela tem que transformar o seu homem interior. Então, quando o ato da caridade, eu dou não para mostrar para os homens, mas eu dou para ensinar o meu homem interior a não viver no meu ego e aprender a dividir o que eu tenho com aquele que necessita. A oração eu trago para dentro de mim, né, aquilo que a gente fala da purificação da Shema e das 18 bênçãos, da Shema e das 18 bênçãos, a confissão de fé, né, a nossa confissão de fé, e ao mesmo tempo a intercessão, né? Então eu trago para dentro quem é Deus, quem sou eu e quem eu devo ser, e eu clamo pelas minhas necessidades e necessidades do meu próximo. Então eu estou trazendo para dentro o reino, estou religando o reino em meu coração. Então a gente trabalhou essa verdadeira prática na aula passada. Hoje nós vamos focar naquilo que, ao nós enchermos o nosso homem interior dessas práticas do meio de graça, nós temos que guardá-lo, como a gente vê, por exemplo, na parábola do semeador, né? Que a semente caiu num bom solo. Por que caiu num bom solo? Porque ele guardou a palavra no seu coração. Então, muitas vezes, esses meios de graça até têm uma intencionalidade correta, mas muitas vezes ele se perde porque a gente não tem guardado o nosso coração. E essa é a segunda parte de Mateus 6. Vai falar que a gente tem que guardar os nossos corações das preocupações, da riqueza, do medo, do temor da pobreza. É isso que nós vamos trabalhar hoje. Então vamos lá, começando do 19, dizendo: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a corrugem, onde a traça, perdão, e nem a ferrugem corrói, onde o ladrão não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa figura hiperbólica da figura tesouro, ela vem reforçar a ideia de valor. Ela vem reforçar aquilo que nós nos dedicamos, aquilo que nós valorizamos, aquilo que é referencial. E aí ele faz uma dualidade naquilo que nós valorizamos. Será que é algo efêmero como as riquezas? Ou será que é eterno como o reino? Por isso que ele fala, coloque a ter valor aquilo que não corrói, aquilo que não se perde. Então, nesse sentido, ele nos indica onde nosso coração, o que o nosso coração deve valorizar, né? Não as questões efêmeras do consumismo, da riqueza momentânea, porque essas coisas passam, essas coisas não têm sentido em si, mas naquilo que é eterno, o propósito do reino, a nossa família. Porque a nossa família, o ser humano é um ser eterno, ele vai viver essa eternidade de duas formas. Então, ou com um pai ou sem ele. Então, sua família é eterna, ainda que a sua carcaça se desfaça, o seu espírito é eterno. Então a gente tem que dar ênfase naquilo que realmente importa, aquilo que realmente valor, que é o nosso propósito com o reino. É isso que tem que estar contido no nosso coração. Nós não devemos mover a nossa vida por aquilo que nós acumulamos aqui nesse mundo passageiro, transitório. A gente pode até viver bem, mas esse não é o foco, esse não é o objetivo, esse não é o propósito. Se eu tiver é bom, se não tiver também é bom, porque não é esse o foco. O foco é cumprir o propósito como filho, como pai, como marido, como amigo, como servo, tá? E aí, é isso que tem que estar inculcado no nosso coração, é essa a nossa motivação, é esse o centro da nossa vida, é isso que nos deve mover, não a riqueza,
não egoísmo, não hipocrisia. Então não adianta os seus meios de graça estar apontando para o reino se você tem objetivado na sua vida a riqueza. Se você tem objetivado na sua vida o acúmulo. Se você tem objetivado na sua vida o status, a posição. Isso é efêmero. Mas os meios de graças vão frutificar dentro de vós no momento que o seu coração se assenta naquilo que realmente tem valor no reino. Senão vai ser um ciclo perdido. Tá? Depois, por isso que ele complementa isso. Se seus olhos, lâmpada do teu corpo, forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, se lentes que leem o mundo, sua cosmovisão for boa, todo o seu corpo vai ser bom. No entanto, se porém os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Os olhos são a porta, ou seja, como nós lemos o mundo. Então, se você lê o mundo, como a gente estava dando exemplo, que a sua vida se resume a acumular riquezas, a sua vida se resume a status pessoal, sua vida resume a coisas materiais e passageiras, o seu homem interior vai ser trevas. Seu homem interior materialista é efêmero, é secularizado. Você vai se perder. Não adianta. Não adianta. O que você for fazer, os meios de graça, você na religião, você nunca vai se religar a ele. Por quê? Porque seus olhos são maus. Então, quando o seu coração começa a valorizar aquilo que realmente é o propósito de Deus, aquilo que é eterno, então seus olhos vão ser bons. Então você vai estar se preocupando com aquilo que realmente tem valor. Então, nós estaremos nos movendo para glorificar o Senhor, para servi-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa força, como diz em Deuteronômio 6,5. Por isso que a gente tem que identificar o como nós temos lendo o mundo que está ao nosso redor. Nós lemos com aquilo que nós valorizamos, com aquilo que nós damos valor. E se nós temos um coração cheio, nutrido daquilo que não é fundamental para o reino, seus olhos são maus, porque a sua cosmovisão cristã é má. Por isso, todo o seu corpo, ou seja, inteiramente, toda a sua totalidade não vai estar cheia de Deus. Vai ser algo apenas superficial. Agora, se seu coração entende o que é que você deve dar valor, aquilo que é importante, então seus olhos vão ser bons. Todo o seu corpo vai estar procurando isso. Então, as suas intenções estarão dirigidas pela aquilo que você dá valor. Então, se está sendo pelo seu ego, pelas suas vontades, então os apetites voltados para a riqueza desse mundo, todo o seu corpo será mau. Você vai ser escravo do desejo da riqueza. Agora, se nas suas intenções estão dirigidas o propósito de Deus, então o reino de Deus vai dirigir a sua vida. E aí você não vai ser escravo do desejo, mas participante do reino de Deus. Por isso, ele conclui essa ideia: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não poderá servir a Deus ou a riquezas. Então, dentro do seu coração, que é a base do seu indivíduo, que vai dar a base para como você vai ler o mundo, você só pode ser servo de dois senhores. Entende? Você só pode servir a dois senhores. Então, para que você religue-se a Deus, você tem que entender quem você está servindo, qual caminho você está caminhando. Para você entender isso, a palavra mamon aqui é um verbo no aramaico, ela é extraída de um verbo no aramaico que é aman, que significa
sustentar, suprir. A palavra curios, Senhor, é aquele que tem poder, aquele que tem autoridade, aquele que é o nosso mestre, nosso proprietário. Então, quando ele usa riquezas e Senhor, essa referência de riqueza, ela tem 3 níveis: intenção, confiança e felicidade. Então, coração, olhos e consequência daquilo que você olha, né? Seria confiança e felicidade. Então, se a intenção do seu coração são as riquezas, você confia, sua cosmovisão confia que é nelas que você vai ter a sua felicidade. Então, é aquilo que é o agorismo, né? A sociedade do consumo é a primeira que acredita que a felicidade se encontra no agora, se encontra na capacidade do consumir. Então você vai construir toda a sua vida, na sua vida acadêmica, no seu status social, na seu acúmulo de riqueza. Se você construiu sua vida assim, o seu Senhor não é Deus. Você pode até ir na igreja, mas ele não é o seu Senhor. O seu Senhor é as riquezas. Porque a sua intenção, aquilo que você valoriza, aquilo que você se dirige, dá valor, a maneira como você lê o mundo, não é de Deus. É das riquezas. É mundana. É desse egoísmo, desse hedonismo do seu ego. Agora, se a sua intenção é que o reino de Deus e a sua justiça é suficiente, então você confia no reino de Deus. Você crê que a sua felicidade, que tudo se resume, é buscar o reino de Deus e sua justiça. Por isso que as demais coisas serão acrescentadas, porque você está feliz em se mover pelo reino. Por isso é muito importante a gente identificar dentro de nós o que está nos movendo, no que nós confiamos, da onde vem a nossa autoridade. Tá? Fazendo então novamente a ideia, por isso que a gente tem que amar inteiramente ao Senhor, como Deuteronômio 6,5, né? Porque assim o Senhor será inteiramente o Senhor da nossa vida. E aí vem a terceira parte, né, sobre a ansiedade. Por isso, quarta parte que vem da ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando a vez de vestir. Nem a vida é mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não vale muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fio. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe o que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, mas, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então vamos começar com a primeira parte, né, da ansiedade. O que seria ansiedade? É andar em direções diferentes. É você não tem um objetivo, um foco no seu interior. Você está inquieto, você não está confiando. Sabe aquela questão da intenção, confiança e felicidade? Você ainda não sabe qual é o seu Senhor, ou até você sabe, mas muitas vezes você
questiona. E aí há uma exortação. A sua ansiedade não vai poder aumentar 1 metro a mais ou 1 metro a menos a sua existência ou trazer a realidade daquilo que você anseia, né? Então não vai mudar em nada. E o texto ele fundamenta o quê? As questões do dia a dia. E elas existem, não tem como não existir, mas elas não podem devorar você e não podem controlar a sua mente, não pode dirigir quem você é. Ou seja, essa intenção não pode nutrir todo o seu coração. Ela deve estar subordinada à fé em Cristo. Esse é o ponto. Você tem ansiedade, mas você deve dominar. É como a cidade murada, né? Que ninguém acessa porque ela está protegida, mas uma cidade não murada qualquer um acessa. O seu coração tem que estar bem protegido para que ele não esteja confuso, sem direção pela ansiedade. Por isso que ele vai recriminar. E como que ele recrimina? Como ele exorta Deus? Lembrando quem ele é. Ele fala, olha só, deixa eu te explicar quem eu sou. Olha lá a ave do céu. Ele faz alguma coisa? Ele produz alguma coisa? Não. Mas eu dou alimento para ele. Olha lá a erva do campo. Ele fia, ele tece, ele trabalha. Olha lá. Presta atenção, a beleza, e essa beleza é tão efêmera que logo ao fim do dia murcha, morre, mas ainda assim é bela. Eu dou o que ela precisa vestir, eu dou toda a sua beleza. Então você acha que eu, Deus, que cuido de pequenas coisas da criação, não vou cuidar daquele que é a minha imagem e semelhança? Deus aponta para quem Ele é. Nós não podemos esquecer. Ele é bom. Como diz lá em Lucas, se vós que sois maus sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celeste. Então, lembra quem Ele é. Quem Ele é. Não deixe sua mente confusa, esquecendo de quem Ele é. Um Pai bom, que conhece as nossas necessidades e que é capaz de supri-las. E aí, desconectando a capacidade de que o nosso salário, do que nós temos humanamente, pode trazer. Então, o nosso suprimento está nele. A segunda coisa que ele trata é não só de quem ele é, mas a questão da ingratidão. Né? No verso 30, vamos voltar aqui, ó. Ora, se Deus faz essas coisas, olha, lembra de que tudo que Deus te fez, se Ele é bom, se Ele faz, não tem por que você questionar. E aqui ele é forte na exortação no verso 32, porque ele compara aos gentios. Porque os gentios, Goim, eles não sabem o que é fé. Eles não têm fé. Por isso que a sua crença é cíclica. Por exemplo, o egípcio, ele, para acreditar que Ra vence todos os dias Sekhmet aprisionando ela, ele tem que todos os dias antes do nascer do sol, o faraó e todos os sacerdotes do Egito, do alto e do baixo Egito, tem que sacrificar oferendas a Ra, para garantir que ele possa vencer Sekhmet, e o dia possa nascer. Então eles não entendem o que é fé. Então fala, aqui ele chama nesse sentido, going, ou seja, você não tem fé. Você não tem fé. Então, são 3 elementos para controlar a nossa ansiedade. Lembrar quem ele é, o que ele fez na sua vida, não sendo ingrato, e assim, crendo, contemplando, tá? E
Então ele conclui: busque o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então ele trabalha dois conceitos: reino e justiça. Reino vem da palavra basileia, governo. Só que não é um governo visível, né? Não é um governo humano, como o Estado de Israel, como o reino de Davi, mas é um reino que está em nossos corações, é um reino orgânico, começa na minha vida, se dissolve na nossa família e amplia-se a nossa comunidade e constrói um novo mundo. Então o reino de Deus começa dentro de mim, por isso que ele é como um fermento que leveda toda a massa, ou como ele é grão de mostarda, né, a menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças, onde vários grandes animais podem buscar sombra. Por quê? Porque ele começa dentro de nós, se articula na nossa família, vai na nossa comunidade de fé e até a sociedade civil e transforma uma geração. Ela começa dentro de nós, o reino está nas nossas intenções. Por isso que o tema é a verdadeira religiosidade, o capítulo 6. O que ele está dizendo? Olha, se você buscar uma religiosidade que religa você a Deus, ou seja, onde a preocupação não é externa, mas transformar o seu homem interior e guardar essa transformação da ansiedade, da riqueza, de uma cosmovisão errada, você vai ver como que as coisas serão transformadas na sua realidade. Portanto, o capítulo 6 ressalta como a verdadeira religiosidade deve construir nosso coração a sua vontade, a sua identidade, e assim não deixar o governo desse mundo, suas preocupações e necessidades, nutrir, alterar o nosso homem interior. Já a justiça é a dimensão relacional entre o homem, Deus e a si mesmo, né? Ao qual o homem, com a identidade no reino, nutre em seu coração a ética e virtude de Deus, como normativa para se relacionar, ou seja, a sua interpretação da lei. Então Deus ele tem uma autorização divina, sua lei, a qual o homem deve encarnar para se relacionar consigo e com o outro, e assim produzir justiça. Por isso que ele significa integridade, virtude, pureza, retidão. Por isso que nós temos que encarnar a lei para amarmos a Deus e ao nosso próximo. Então o reino e a justiça estão interlinhados, porque o reino é que Deus governa os nossos corações, a nossa inteireza de indivíduo, e assim nós expressamos a sua justiça, já que a sua ética, a sua virtude é encarnada em nós e é percebida em nossas relações interpessoais. Ok? E terminando o capítulo, amanhã trará os seus cuidados. Por que ele termina não com 33, mas com 34? Porque até agora ele falou meios de graça, né? A verdadeira religiosidade, o meio para trazer esse reino e essa justiça no nosso coração. E ele fala de vários elementos que podem retirar isso de você, né? A riqueza, a ansiedade, o medo, a falta de fé. Só que faltou uma coisa aqui, que é o mal. O mal pode nos tirar o Deus. E aí esse mal, ele não está falando do diabo, o dia mal, algo ruim que aconteça. Um momento de aflição, de dor. Nós não podemos perder a nossa fé por isso. Nós temos que crer que ainda no dia mal, a providência de Deus é suficiente para nos suprir. Por isso que Jesus fala lá em João 16:33, vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Voltando à oração do Pai Nosso, ele é o que? Suficiente para cada dia. Ele é o nosso pão.
lembrando a ideia do diarista, que tem que trabalhar todos os dias, né, naquela época de Jesus, para ter o alimento na sua mesa. Ele nos supre todos os dias, até no dia mau. Por isso que o salmista diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque ainda que você ande nos piores caminhos, nos momentos mais difíceis, ele será suficiente. Ou seja, não importa o mal em nossa vida, o tamanho desse dia mal, pois ele é suficiente. Nós não vamos entender como, nós não vamos ver capacidade do como, mas nós vamos crer que ele é suficiente e ele vai realizar de tal forma que nós não vamos entender racionalmente, porque a dimensão do seu poder e da sua grandeza vai além das nossas limitações e capacidades. Por isso, preocupe com agora, porque amanhã pertence ao Senhor. É dele o nosso cuidado. Amém? Espero que vocês tenham gostado. E em nome de Jesus, que essa palavra penetre o nosso coração e venha dar fruto em nossas vidas. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Abraço.